Queremos agradecer para a equipe que organizou o café da manhã hoje. Tivemos café da manhã, foi uma bênção de Deus. Você que não veio, você perdeu o café da comunhão. Então, eu agradeço muito a Deus pelos irmãos que trabalharam, pessoas que contribuíram também para o café da manhã. Tem uma criança para apresentar, Luísa Parente dos Santos. Está aí? Luísa, por favor, pode vir. Pode vir aqui, irmã Angel, me assessorar. Boa noite, boa noite. Melhor, pega, irmã Angel, você pega ele, porque eu não quero pegar ela. Porque pode transmitir uns anos. Então procura a irmã André, que está lá atrás. Ainda tem bastante material para você ampliar o seu conhecimento. Vai ter muito bom. São algumas experiências que nós passamos aqui no Brasil. E esse principalmente o propósito da sua dor. E um livro que conta a história da gente quando a gente chega aqui no Brasil. E esse aqui, o propósito, aliás, sobretudo que esteve guardado o seu coração. É um livro muito bom. Aliás, os 4 são muito bons. Você pode adquirir lá atrás o propósito da sua felicidade. Para que você é feliz? Tem que ter propósito. Esse livro é muito atual, o assunto. Enquanto há muita gente desigrejados defendendo que pode viver a vida cristã sem ir para a igreja. Isso aí é uma heresia. Não existe uma vida cristã sem frequentar a igreja. Então, nesse livro aqui, eu abordo esse assunto. Você também pode adquirir lá atrás, sei lá, com a nossa irmã Andréia. E cadê o irmão? Pode pegar, por favor. Pode colocar lá atrás, por gentileza. Eu quero apenas reforçar o convite que o irmão Eli fez aqui no final de semana. Nós teremos aqui um aniversário da igreja. Amém? E aniversário não é do pastor, aniversário não é aqui do prédio, é da igreja. Essa igreja tem uma história. Então você faz parte dessa história. E nós queremos convidar vocês para priorizar, pelo menos para esse final de semana que vem, para não sair, para estar aqui juntos, para celebrarmos o nome do Senhor. Eu já contei a história aqui que a gente foi em viagem, acho que foi em Recife, esqueci o nome do local que a gente estava exatamente, mas estávamos passeando com outros turistas, quando, numa época também da pandemia, quando nós vimos muitas igrejas fechadas, muitas mesmo. Tem igrejas que fecharam por causa da pandemia, por causa de problemas que a gente não fala aqui, são problemas pessoais. E nossa igreja aqui aguentou até a pandemia. E tivemos aqui vários tipos de situações adversas que impediam para a gente fazer culto. Naquela época a gente teve, acho que lockdown. E a igreja aqui tem uma história. Não é uma igreja que nasceu no meio da rebeldia, no meio da desobediência. Não, é uma igreja que tem uma história. E nós queremos celebrar essa história junto com você. Você vem aqui no sábado, 19h30, e domingo, às 18 horas. O nosso pastor presidente, nosso amigo, o pastor Nito, estará aqui. Então, eu quero convidar você, convide pessoas que você conhece, amigo que vocês têm. Traga esse pessoal aqui para a gente ter aqui uma festa comemorativa de 32 anos para a glória do Senhor. Amém? Vamos comemorar, vamos gritar, dançar, pular aqui no próximo final de semana. Salmo de número 73. Salmo 73. Ganhei uma blusa do nosso filho, Rafael Tabata, que está no Peru. E falei para ele, manda uma blusa para mim aí, tal. Aí Tabata e o Rafael que está lá no Peru aí, quando os pais estavam lá.
Aí conseguiram comprar uma blusa aqui, mandei o Pix. Por isso que essa blusa aqui, ó, o angolano usando roupa peruano. Eu sou Deus. Sou Deus para fazer uma coisa dessas. Angolano com blusa do Peru. Consegue entender isso? Amém. Salmo de número 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostenta orgulho como um colar de pedras preciosos e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaça usar de violência. Fala como se fossem dono dos céus. E as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro. Foi em vão que agi de modo íntegro. O dia todo enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído do teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei no teu santuário. Em outras versões ele diz que entrou no teu templo. Oh Deus, por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício, para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirá das ideias tolas dele. Como querem rir de um sono pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, ignorante. Os teus olhos devem ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu segura minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduz a um destino glorioso. Quem tem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciei a todos as tuas maravilhas. Amém? Quem era Asaf, que é o autor desse salmo? Asaf era um dirigente musical na casa do Senhor. Ele era tipo dirigente do coral,
de louvor, ele que cuidava de mais de 300 músicas dentro da casa do Senhor. Ele conhecia a Deus, de fato. Um homem como Asaf, que era dirigente no templo do Senhor, ele tinha ideia de quem era Deus, conhecia Deus de Israel, conhecia a palavra de Deus, sabia muito bem que os de coração puro poderiam andar com Deus, e sabia tudo isso, que as pessoas honestas, sinceras, pessoas que queriam Deus, poderiam ver a Deus. Ele tinha noção disso. Porém, Asaf fez uma análise de como a maioria estavam no templo. Como a maioria estavam. Ele olhou, assim, numa análise bem rápida, ele disse o seguinte: Senhor, a maioria está muito bem. A maioria aqui está muito bem. Versículo 1. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os que têm o coração puro. Diante de tudo que aconteceu com Asaf, ele teve a humildade de reconhecer que, enquanto a maioria estava bem, ele diz: eu não estou bem. Todo mundo está bem, menos eu. Uma coisa meio estranha. Uma única pessoa, até as confissões que foram feitas aqui, que reconheceu que ele não estava bem. Ele não estava bem, reconheceu, foi humilde o suficiente em dizer: quanto a mim, quase tropecei, não estou bem. Todo mundo está bem, todo mundo está orando na igreja, todo mundo está ceando, todo mundo está cantando, dançando na casa do Senhor, menos eu. Olha, é uma atitude rara hoje, porque se fosse hoje, Asaf estaria culpando as pessoas. Eu não estou bem por causa do irmão Wellington. Eu não estou bem por causa do irmão Renan. Eu não estou bem por causa do irmão Eli. Eu não estou bem por causa do irmão Rafael. Eu não estou bem por causa da esposa do pastor. Eu não estou bem porque não foi cumprimentado. Não, Asaf reconheceu por si só, foi tão humilde em dizer que eu não estou bem enquanto todo mundo está bem. Eu quase tropecei. Quase pisar em casca de banana, quase tropecei. Eu que tropecei. Ninguém me empurrou. Eu que tropecei. É uma atitude rara no dia de hoje. Porque a maioria de nós aqui, estamos frios por causa da culpa de alguém. Não estamos orando, culpa de alguém. Estamos desanimados, culpa do pastor, culpa do presidente da República. Não estamos indo muito bem. Não estamos indo nem no culto, em alguns cultos. Culpado é o marido, a esposa, sempre tem culpa de alguém. A atitude de reconhecer o erro está em falta hoje. É raro. Está em falta, sempre queremos culpar alguém. Até pessoas que não têm culpa nenhuma. A gente quer empurrar a culpa para elas. Eu não estou bem, não estou indo na igreja por causa da Jacira, porque não me escalou na dança. É porque a pastora não me escalou na intercessão. Porque a irmã Renata não me escalou no louvor. Porque a irmã Bernarda não me escalou no coral. Por isso que eu não estou muito bem. Asaf, ele reconheceu dentro de si: quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. E Asaf disse, e reconhecendo que Deus ele é bom com todo mundo. Todo mundo está bem, mas eu não estou bem. Qual foi o problema de Asaf não ter estado bem? Qual foi o problema que fez Asaf vacilar, balançar na sua fé? Tem tanta gente que balança na fé, né? Não sei se continua, não sei se eu paro. Pessoas que batizou em dezembro, devem estar balançando. Será que é isso mesmo que foi prometido no batismo, na classe no batismo? Eu comecei a minha vida na igreja, mas estou balançando. Não sei se vou continuar firme ou não. Estou frequentando a igreja, mas não estou vendo nenhuma novidade. Balançar faz parte de muita gente.
principalmente nessa época. O que levou Asaf para balançar na fé? A resposta está bem simples. O que levou Asaf para balançar na sua fé é o erro que está na moda, o erro que está em moda de hoje, que a maioria de nós estamos cometendo. Está na moda hoje. Qual é o erro? Comparações. Qual é o erro? Comparações. Esse é o erro que ele cometeu, Asaf. Comparações. Você entrou aqui e deve ter se comparado. Olhou para você, a sua roupa, a sua blusa, olhou para aquela aí, fala que, puxa vida, aquela aí, blusa daquela moça é muito cara. Ela não merece usar aquela blusa. Olhou para o cabelo de uma moça, falou que, nossa, que cabelo estranho, aquela moça linda. Ela não merece aquele cabelo. Olhou para a sandália do irmão, da irmã, tênis daquele irmão, comparou, olhou para o seu, olhou para o do irmão, olha que, puxa vida, ele não merece isso. Eu acho que sou muito mais merecedor do que ele, do que ela. Comparações. Que está na moda hoje. Quem se compara não sabe quem é. Qual é a sua identidade espiritual? Quem gosta de se comparar é porque não entende da sua identidade espiritual. Porque eu que sou filho de Deus, eu sei quem é meu pai. Meu pai é o criador do céu e da terra. Meu pai é dono do mundo. Eu vou me comparar com quem? Com quem eu vou me comparar? Quando você cai nessa tentação, na armadilha, e fica se comparando quem você é porque você perdeu a sua identidade espiritual. Você não sabe quem é o seu pai. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Responda para mim. Quem é o seu pai? Já entendi o recado. Desse jeito, nesse ânimo, já entendi o recado. Mas quem é o filho de Deus? Tenho certeza que eu sou filho de Deus. Não tenho dúvida disso. Para que eu vou tirar o meu olhos do meu pai e olhar para os endemoniados? Para quê? Foi o erro que Asaf cometeu. Ele tira os olhos do pai, ele começa a se comparar. Se comparar com quem? Com os incrédulos. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas toda vez que você se compara com alguém, você cairá na armadilha da insatisfação. Toda vez que você se compara com alguém, você cai na pegadinha da insatisfação. Olho para Flávio, está usando um boné aqui, da hora, olha ele. Boné da hora, não sei como que chama esse negócio da cabeça aí. Aí fala, puxa vida, eu estou careca, não tem isso. Fala, puxa vida, estou insatisfeito com a minha cabeça. A cabeça dele está muito bonita. Olha para o irmão, nosso amigo Ângelo aqui, olha para a careca dele e fala que, puxa vida, que careca linda. Queria ter uma careca igual a dele. E estou invejando o careca dele. Por que estou invejando? Porque estou insatisfeito com a minha cabeça. Aí começa, essa é uma trilha de afastamento de Deus. Insatisfação, comparações que você começa a fazer, porque você já perdeu a identidade de Deus. Quem é filho de Deus não fica se comparando com ninguém. Se você é filho de Deus, você não tem trabalho de ficar se comparando com ninguém. Deus te criou, te fez desse jeito. Louva, glorifica o nome do Senhor. Com meu pai eu estou satisfeito com tudo que Ele fez para mim, tudo que Ele deu para mim, eu estou satisfeito. Vou procurar o quê? No Egito, no mundo por aí. Vou me comparar para quê?
A insatisfação que está tomando conta de muitos de nós é por causa das comparações. Eu estou aqui na Peniel, olhando aqui, Peniel está... Olha, puxa vida, tem muita coisa linda aqui. Eu vou para a denominação X, comparei. Eu vou lá naquela denominação, de repente lá, acho que aqui não tem música tal. Comparação nos leva a desviar, ou nos desvia da nossa fé. Chega de comparação. Afirma a sua identidade em Cristo Jesus. Se você afirmar a sua identidade, você estará satisfeito com luta, sem luta, porque eu sei que meu Pai cuida de mim. Asaf começou a comparar. A insatisfação com quem você é com quem você tem. A insatisfação desperta a inveja. Repita comigo, a insatisfação desperta a inveja. Quando você está insatisfeito, aí começa a invejar. Asaf tirou os olhos do Senhor e ele olhou para os incrédulos e aí começou a invejá-los. Começa a se comparar com os incrédulos. Asaf reconhecia que ele era filho de Deus. Ele era servo de Deus. Ele disse que ele podia declarar que, Senhor, eu procuro não fazer coisas erradas. Eu vou nos cultos, eu vou nas células, contextualizando para a nossa igreja aqui. Eu vou para a oração da segunda-feira. Eu vou para a oração de quarta. Eu canto no coral, no louvor também. Eu adoro. Eu te sirvo na tua casa. Mas é quando eu olho ao redor, meus familiares, amigos, colegas, vizinhos estão prosperando mais do que eu. Alguma coisa errada está isso. Quando eu olho para no celular, as fotos dos meus amigos, parentes, colegas, familiares, com roupas novas, sapatos novos, cabelo novo, tênis novo, todo mundo de carrão importado, são ladrões que não têm emprego fixo. Aí você não sabe como que arruma tanto dinheiro e você se compara. E você chega à conclusão: o que eu tenho? Não tem nada. Não tem nada. Eu olho aqui os meus amigos, familiares e parentes, todos são arrogantes, soberbos, orgulhosos, pecam, bebem, gostam de farra, roubam, matam, cometem crime e o Senhor não faz justiça. Mentem, mesmo assim continua próspero, levando a vida boa, sem nenhum problema. E eu que sou teu filho, teu servo, e eu faço de tudo, vou para a igreja, muitas vezes com fome, muitas vezes doente, gripado, estou indo para a sua casa, o que eu tenho? Ele é sem nada, ou sem ninguém, enrolado, mentiroso. Ele tem carro, tem casa, tem apartamento, tem filhos, todo mundo saudável. Eu que estou indo para a sua casa, o que eu tenho? Não tem nada. Não tem nada. Qual é o sentimento? Desânimo. Qual é o sentimento? De revolta. Os meus parentes são prósperos. Meus amigos que eu trabalho, colega do trabalho. Ele trabalha na mesma área. Ganha mais do que eu. Entramos na mesma época no trabalho. Mas o salário dele é maior do que meu salário.
Mas eu sou filho que procura fazer tudo correto. O que acontece comigo? Foi acometido com câncer. Enquanto meus colegas injustos estão tudo por aí, levando uma vida maravilhosa. Eu estou acometido com leucemia, diabetes, doentes todo momento. Quando não sou eu, os meus amigos, os meus familiares estão acometidos. Onde que está o erro, Senhor Deus? Enquanto eles mentem, roubam, se prostituam, traficam, ele leva uma vida de pompa, uma vida sossegada. Enquanto isso, eu tento ser zeloso na tua casa, orando, lendo a tua palavra. Eu já perdi o meu pai, meu filho, minha mãe, neto, marido, perdi namorado, namorada e amigos, sem uma justificativa palpável. Eu que procuro fazer as coisas corretas, estou desempregado. Eu não consigo pagar as contas, não consigo achar um homem para casar, nem uma mulher para namorar, não consigo. Enquanto por aí os colegas aí, amigos, parentes por aí, está namorando, já trocou de namoro por aí, de namorado por aí, umas 3, 4, 5 vezes, e paparicado. E eu? Só uma pausa aqui. Meus amigos que estão nesse lado aqui, tá? Tomar cuidado, se começar a pingar, levanta a mão, tá? Começar a pingar aqui, levanta a mão para os atalaias, por isso auxiliar vocês aqui, que estamos aí com problema aqui de pingueira aqui no teto. Como está chovendo, então, por favor, fica alerta aí. Qualquer coisa aí, os atalaias, eles vão auxiliar vocês. Os irmãos estão me ouvindo aqui? Amém? Por causa da goteira de chuva aí, por fazer barulho, para a nossa audição, para a nossa comunicação, não se interromper. Então Asaf começou a se questionar: eu que procuro fazer as coisas corretas, estou desempregado, não consigo pagar as contas, não consigo achar um homem e uma mulher para casar, há muito tempo. Mas quando eu olho nas redes sociais, nas festas em família, com os amigos, todos os que não prestam para nada, está cheio de roupas novas, sapatos novos, carros novos. E no versículo 4 desse Salmo 73 que nós lemos, do versículo 4 a 12, Asaf, ele faz uma apresentação diante de Deus de tanta coisa errada que os ímpios praticam. É como se Deus não soubesse. Olha o tamanho da inveja. Asaf querendo dar uma dica para Deus. Deus, olha o que eles fazem. Parece que Deus não sabe como que é a vida dos ímpios. Olha o que os ímpios fazem. Ele começa a detalhar a criminalidade dos ímpios, as injustiças dos ímpios, o pecado dos ímpios. E quando ele chega no versículo 13, Asaf confessa a sua decepção para Deus. Qual foi a decepção para Deus? Versículo 13, Asaf diz, acompanha aí: foi à toa que mantive o coração puro, foi em vão que eu busquei a santidade, foi à toa, em vão, que agi de modo íntegro. Asaf está dizendo que, Senhor, foi em vão que eu busquei a santidade, te busquei tanto. Foi em vão que ministrei na célula toda terça-feira. O que eu tenho hoje? Senhor, foi em vão que eu
cantei no louvor, no coral da igreja. Senhor, foi em vão que eu ministrei na dança da igreja. Foi em vão. Senhor, foi em vão que eu trabalhei com as crianças na igreja Batista Peniel, Vicente Carvalho. Foi em vão que trabalhei com os adolescentes e jovens na igreja Batista Peniel. Gastei tempo jejuando, orando, lendo a Bíblia, vindo nos cultos. Tudo foram tempos perdidos. Passei a minha vida no ministério de intercessão, orando o tempo todo, ficando em pé, levantando as mãos. Gastei meu tempo. O que eu ganhei com tudo isso? Foi em vão que eu gastei meu tempo na igreja. Esse foi o sentimento, esse mesmo sentimento também foi o sentimento que o profeta Jeremias teve depois que ele foi confrontado. Todo profeta passa por adversidade. O profeta Jeremias, ele foi confrontado um dia, várias vezes. Ele foi humilhado por pregar a palavra de Deus. Ele foi chamado de louco, radical, e a ponto de não seguir mais ele. Quase mataram o profeta profeta Jeremias, por pregar a palavra do Senhor. E aí, o profeta Jeremias, quando ele se sente acuado, se sente desafiado, em Jeremias capítulo 20, versículo 7, o profeta Jeremias, ele confessa: ó Senhor Deus, tu me enganas, tu me enganaste. E foi iludido pelo Senhor. Fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominas. Todos zombam de mim. Todos falam mal de mim o dia inteiro. O Senhor me enganou. Olha o sentimento que a gente somos atentados. Você está chega o momento da sua vida cristã, você começa a fazer algumas avaliações e comparações. Quanto tempo que estou aqui na Peniel? 1 ano, 2, alguns 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Alguns que estão aqui, aqueles mais antigos que eu conheço aqui, estão mais de 30 anos na igreja. E aqui faz comparação. O que já recebi? O que eu tenho nessa igreja? Aí quando você olha, se vê de mão vazia, enquanto os incrédulos prosperando, você balança. Você balança. O que está fazendo na igreja? Estou fazendo o quê? Perdendo meu tempo. Estou perdendo meu tempo naquele lugar. O profeta Jeremias foi tomado por mais um sentimento. Depois Asaf, de tanto questionar a Deus, por tanta injustiça, os maus prosperando e os bons sofrendo, no versículo 16, ele diz: tentei compreender por que prosperam tanto os incrédulos, e eu não consigo prosperar. Eu tentei compreender na minha cabeça, por que os incrédulos, por que os traficantes, por que o maconheiro, por que aquelas pessoas que têm uma vida chula, inconveniente, estão prosperando enquanto eu tento buscar uma vida correta. Materialmente falando, eu sou miserável, não tenho nada. Tentei compreender, mas foi uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Agora, vamos tentar trazer aqui para a minha vida, para a nossa vida. Há coisas que você não consegue entender. Coisas que acontecem com a nossa vida. Coisas que acontecem com você. Você nunca vai conseguir entender. Tentou entender, mas não entendeu. Por que Asaf não entendeu? Porque ele estava longe de Deus. Estava longe de quê? Por isso que não entendeu. As perguntas que despertavam nele
tanto questionamento: para quê? Para que isso? Para que os ímpios prosperam? Por que eu não sou próspero? Por que os ímpios ou as mulheres ímpias estão casando, arrumando emprego, arrumando empresas para cá e para lá? E por que eu aqui que sou fiel na tua casa? Por que não consigo prosperar? Não consigo levantar o meu negócio? De repente, Asaf não conseguiu entender, porque era difícil. E ele não entendeu porque estava longe de Deus. A Bíblia explica sobre isso. Porque longe de Deus, você nunca vai conseguir entender sobre as suas dúvidas, perguntas, questionamento que você faz na sua casa, na sua família, os desafios que você enfrenta na sua casa. Nunca vai conseguir enquanto você estiver longe de Deus. Quer entender? Sim ou não? Quer entender sobre as suas dúvidas? Sim ou não? E caramba. E desse jeito. Quer entender? Sim ou não? Então entra na presença do Senhor. Quer entender? Sim ou não? Entra na presença do Senhor. Ou entra no templo do Senhor. Asaf, ele explica, ele diz: oh, não consegui entender. Por que os meus amigos estão prosperando e eu, que sou seu filho, estou na sua casa, não vejo nada? Por que os meus amigos que são incrédulos, adúlteros, prostitutas, que não fazem nada de bom na vida, está conseguindo abrir negócios, está conseguindo abrir empresas, estão crescendo? E eu que estou aqui na sua casa, dizimista fiel, trabalho na tua casa, e a minha vida não anda, desanda. Os ímpios, se fizer qualquer coisa aqui, em 5 minutos da manhã está crescendo. Os pecadores tocou aqui, amanhã está vendendo, tem cliente de dinheiro entrando. Mas eu que sou fiel na tua casa, não consigo nada. O que está acontecendo, Senhor? Asaf não conseguiu entender. Só consegui entender depois de ter entrado na presença do Senhor. Em outras versões diz que Asaf entrou na casa do Senhor. Depois que ele entrou no templo do Senhor, ele entendeu os porquê. Entrar na casa do Senhor, no templo do Senhor, você pode me dizer: mas Senhor, pastor, mas eu frequento a igreja. O sentido literal aqui não pode ser levado em conta, mas entrar na presença do Senhor é buscar a face do Senhor. Começa a orar para você entender. Começa a orar. Chuta essa preguiça. Tudo que está te impedindo para orar, chuta isso. Busque a Deus em oração e jejum. Entrar na presença do Senhor, se quebranta, busca a Deus, começa a orar. Chuta essa preguiça, essa fome. Chuta essa alergia. Tem muita gente que são alérgicos em oração. Começa a se ajoelhar, começa a orar, começa a dar coceira em tudo quanto é canto. Mas se entrega, começa a orar, busca com força e fé diante de Deus. Deus vai te revelar por que Ele está te mostrando essa situação que está enfrentando. Deus vai te revelar, com certeza. Busca Ele com oração, a sua palavra, jejua. Asaf entrou na casa do Senhor quando ele não tinha como responder às suas dúvidas. Não faça como muitos crentes fazem. Qual é a prática de muitos crentes? Estou passando por situações, por lutas. O que eu faço? Eu fico em casa. Estou passando por luta, o que eu faço? Melhor assistir jogo. Ir para assistir jogo de futebol, ficar na praia. O que estou passando por luta, por situações adversas? Está difícil, irmão. Melhor viajar. Como se a viagem fosse a resposta para suas perguntas, suas dúvidas. Você precisa orar mais, ler mais a palavra. Asaf entrou no templo do Senhor, porque, aleluia, quando ele entra no templo do Senhor, Deus respondeu a ele tudo o que ele precisava ouvir. É no templo, lá é longe do templo. Asaf não ficou falando,
por favor, vocês oram por mim. Eu não vou na oração de segunda. Ora por mim. Fala com o irmão para orar por mim. Eu não vou na oração porque não tem tempo. Vocês lá oram por mim, jejuam por mim. Porque eu estou na desgraça. Estou desanimado. Estou doente. Então não dá para mim ir na oração. Como se fosse justificar a minha ausência na oração. É como fosse que Deus ia me responder e ia entender a minha justificativa. E nada. Asaf não. Asaf estava passando por perengue. Sabe o que ele fez? O que ele fez, Asaf? O que ele fez, Asaf? Irmão, acorda. Desperta, irmão. Para de brincar com a vida cristã. Para de brincar com a vida com Deus. Desperta, na hora do perengue, você tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Pedir a oração com outros e você ficar no sofá com o celular, é isso? Ou você ficar em casa jogando videogame, enquanto os irmãos orando por você, na segunda orando por você, na quarta orando por você, na quinta-feira orando aqui, porque tem motivo de oração aqui, você fica no sofá jogando videogame, viajando, porque está desanimado, porque está se sentindo injustiçado, porque está tudo errado para você. Ei, busca a Deus, se quebranta diante do Senhor, Ele vai se revelar na sua vida. Fala para sua irmã, acorda. Acorda, sacude ele. Sacude, mexe no ombro dele. Acorda. É para buscar. Busca mais a Deus. Busca mais, ora mais. Ora mais, fala menos. Ora mais, pode reclamar o tempo todo. Eu estou bem, estou ruim para cá, estou ruim. Ei, se você começar a orar, vai começar a falar menos. E orar mais. Ora mais. Lê mais a palavra. Vem mais na casa do Senhor. Nós invertemos os valores. Estou numa luta, eu vou ficar em casa. Como se ficasse em casa ia resolver. Não, eu vou na casa do Senhor. Porque ali que eu vou acrescentar, vou fortalecer a minha fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A gente faz o contrário. É para bater mesmo. A gente faz o contrário. Não, estou cansado, meio desanimado, acho que é melhor, vou descansar um pouco. Como se descansar ia resolver os meus problemas. Já falei aqui várias vezes. Alguns anos atrás a gente pensava, eu vou viajar, vou voltar aqui restaurado. Que nada. Antes de viajar no norte, viajamos quando a gente tinha conhecido, viajamos no norte. Para que eu viajar, eu voltar aqui restaurado, descansado. Voltei aqui pior. Não estou dizendo para você não viajar. Tem que viajar, viaja. Mas você não fica pensando em coisas relativas vão resolver os seus problemas. Coisas subjetivas vão ter resposta, vai te dar resposta naquilo que você está precisando. Porque o que você está precisando são respostas espirituais. Você está precisando. Asaf, ele, logo depois que ele buscou o Senhor, entrou na casa do Senhor, ele pôde entender. Ele entendeu claramente. O que ele entendeu? Versículo 18 a 20. No versículo 18 a 20, veio a resposta de Asaf. Asaf conseguiu entender o destino daqueles que ele invejava. Só quando começou a orar. Irmão, tem situações enquanto você não ora, a resposta não vem. Não é aquela oração de 5 minutos também. É para perseverar em oração. Orei, fiz uma reza rápido. Deus não falou nada. Está fumando?
é perseverar em oração. É perseverar orando. E aí a resposta veio, no versículo 18 a 20. Asaf conseguiu entender o destino daquelas pessoas que ele invejava. Versículo 18. Tu os pusesse num caminho escorregadio, e os fizesse cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomada de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirá das ideias tolas deles, como quem ri um sonho pela manhã. Quando é que Asaf entendeu o destino das pessoas que ele invejava? Quando? Quando é que Asaf entendeu o destino das pessoas que ele invejava? Quando? Quando é que Asaf entendeu o destino das pessoas que ele invejava? Os irmãos estão desviados. Essa igreja está desviada, estou achando. Parece que tem uma igreja errada. Está desviado não, né? Asaf entendeu o destino daquelas pessoas que ele invejava quando ele começou a orar. Quando? E quando é que você começa a orar? Você tem inveja de pessoas que não são evangélicos, mas estão prosperando. Você tem inveja dessas pessoas. Você tem inveja dos seus parentes, amigos, familiares que têm prosperidade. E isso te causa inveja, desânimo. Quando é que você vai começar a orar por eles? Pela sua vida. Depois que Asaf entendeu o destino das pessoas, daqueles que invejavam, começou a entender, Senhor, aquelas pessoas que compram caro de um ano, roupas bonitas, aquelas pessoas que têm nada contra ter coisa bonita, lógico. Mas qual é o destino dessas pessoas? O inferno, a destruição. Na semana passada, na célula, a nossa célula, nós recebemos um visitante, que são de outra, alguns deles são de outras religiões. E eu falava com eles aí sobre o trabalho que nós temos aqui na igreja na segunda-feira. E aí começou a compartilhar com ele que na nossa igreja não temos aqui trabalho social. Há mais de 20 anos que a gente tem trabalho social, onde que a gente dá alimentação para as pessoas menos favorecidas da sociedade e dá comida para essas pessoas. E aí um homem que estava lá, ele falou, mas pastor, eu também frequento uma entidade onde que a gente dá de comida para mais de 200 pessoas. Não é a mesma coisa? E falei para ele que não. A mesma coisa não. Aparentemente você pode estar fazendo a mesma coisa na sua identidade, na sua religião e também aqui. Eu te pergunto, aonde você passará a sua eternidade? Não precisa me responder não. Porque para trabalho social todo mundo faz. Mas aonde você passará a sua eternidade? Perguntei para ele. Para não entrar em conflito, não responder, eu também fiquei quieto. Deixei a pergunta vaga para ele e refletir nisso. Mas Asaf chegou a entender que as pessoas que eu estou invejando, pessoas que vivem todo mundo legal, todo mundo vivendo uma vida de luxo, todo aquele luxo é temporário. Se não se converterem, todo mundo vai se perderem. Vai no inferno. Depois que Asaf entrou na presença do Senhor através de oração, através de leitura da palavra, jejum, aí responde, versículo 22, Asaf, ele se sentiu constrangido diante do Senhor. O que constrangiu Asaf? Tem aquelas coisas que a gente comete na presença do Senhor, a gente fala tanta besteira diante do Senhor, fala isso, fala aquela coisa, na hora que Deus te responde, você fica sem graça.
Você fica constrangido. É isso que aconteceu aqui com Asaf. No versículo 22 diz: reconheço a minha estupidez. Senhor, eu reconheço. Eu reconheço a minha ignorância. Reconheço que era como um animal irracional. Não pensei direito em tudo que eu falei, em tudo que eu fiz. Reconheço que perdi a cabeça. Que humildade de um homem de Deus. E no versículo 21, diz: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Versículo 22 agora diz: agi como estúpido, ignorante, e a minha atitude para contigo era a de um animal irracional. E Asaf, a partir de ter reconhecido o seu erro, ele se rendeu nas mãos do Senhor. O versículo 23, ele se entrega diante do Senhor. Versículo 23, ele diz: contudo, sempre estou contigo. Toma a minha mão direita e me sustém. Versículo 24. Tu me diriges com teu conselho. Versículo 24. Depois me receberá com honra. E a partir daí, Asaf, quebrantado, ele renova a sua aliança com Deus. E ele se consagra novamente. Essa parte é muito linda. Asaf quebrantado, confessa a Deus, ele renova a sua aliança com Deus. No versículo 25, quando ele diz: a quem tenho nós, aliás, a quem tenho no céu, senão a ti, Senhor? Não há ninguém na terra que eu desejo mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração. O meu corpo, o meu coração pode desanimar, pode fraquejar, mas quem me levanta, quem me sustenta é o Senhor. Que lindo, Asaf reconhecendo isso. E a minha herança sempre será o Senhor. Versículo 27, Asaf diz: certamente os que te abandonam perecerão. Tu destrói todos os que são infiel a ti. Versículo 28. Irmãos, coloca versículo 28 aqui. Colocaram? Está aqui. Você está enxergando aqui, versículo 28? Vamos ler todos juntos, por favor? 1, 2, 3. Quanto? Olha o homem que estava praticamente perdido, invejando os injustos, os corruptos, invejando a injustiça dos injustos, revoltado com todos, invejando o caro, a roupa dos outros. Asaf reconheceu, falei que tudo isso aí é temporário. Quanto a mim, é bom estar lá no carro. O que quer dizer estar no carro? Que seja. Não nas coisas terrenas. Não nas coisas que se caducam, que quebram. Mas estar nas coisas eternas. Isso é bom para mim. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Porque fiz do soberano, o Senhor, o meu refúgio. E eu proclamarei todos os seus efeitos. Vamos colocar em pé.
passo por luta. Uma das minhas lutas, que eu não exponho essa luta para ninguém, muitas vezes, é tentação sobre a palavra. Que palavra eu vou pregar? Eu reluto. Olha que eu vou pesquisar uma palavra em YouTube, tem um monte de coisa para se falar. TikTok, nossa. Redes sociais, um monte de coisa para falar. Aí eu fico, será que prego esse aqui? Será que prego aquele aí? Será que falo aquele aí? Mas no fundo, o Espírito Santo queimando no meu coração. Salmo 73. Falei, que Senhor, será que é Salmo? Salmo 73. Não, tem uma palavra fácil para copiar, imprimir, começa a pregar sobre isso. Salmo 73. Eu sentei na minha mesa, passei horas e horas. Horas e horas. Preparando essa palavra. Irmãos, não se esqueça de Deus. Aconteça o que acontecer na sua vida. Para de ficar invejando os incrédulos. Já pelo fato de você invejar, você perdeu a sua identidade. Quem você é diante de Deus? Se existe uma das certezas que eu tenho, isso me move em todo lugar que eu vou, e a certeza que eu tenho, certeza absoluta que eu tenho, que eu sou filho de Deus. Ninguém tira isso na minha cabeça. A convicção e a certeza que eu tenho, Deus é o meu Pai. Por isso que eu nem fico me comparando, perdendo o meu tempo, ficar me comparando. Ah, aquele aí é bonito, aquele aí tem igreja, não sei o quê. Aquele aí tem não sei das quantas. Eu sei quem sou eu. No meu Deus. Ele que me move. Eu tenho meu Pai. Para que vou me comparar com as coisas terrenas desse mundo? A gente vacila. Fica se comparando. Fica comparando famílias. Ah, minha família, a família do fulano tal é linda. Olha, o marido do fulano tal é lindo. Ei, para com isso. Ah, a esposa do fulano tal é muito bonita. Não, calma. Para com isso. Olha para o céu. Quem você é? Vai responder tudo que você precisa. Você pode não ter tudo, mas você tem Deus. Você pode não ter tudo que o mundo precisa de você, mas eu tenho Deus na minha vida. Faz toda essa diferença na sua vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Você está balançando, está em dúvidas. Qual é o seu problema?